Facebook. Muito. Caraca, cara. Tipo assim, Tem uma galera que usa o Facebook. elas denominaram as tias e as vós do sofá. Né? E elas eram que as votavam, faziam mutirão, que movimentavam o Facebook. Então, assim, o meu Facebook e o Facebook era muito movimentado durante o programa, muito. A gente tem o Twitter, que é muito movimentado, mas o que eu percebi depois analisando, querendo dizer com isso, as pessoas que estão no Twitter, elas só falam, mas é o principal, acho que essa é a principal diferença. A galera do Facebook vai lá, fala, se manifesta. Se for parar pra pensar, as pessoas... Porque você, em vez de eu ficar falando só coisas dele antes de todo mundo saber, e já vou lá pra falar mal dele, e você, que é o cara que eu gosto, eu não falo. Falo uma vez ou outra. Mas eu falo bastante dele, que eu não gosto dele. Falo bastante dele. Então é uma rede muito doida. Você tá falando do hater, né, cara? Assim, de uma forma geral. O cara que ele passa a maior parte do tempo sabendo tudo que o cara que ele, em tese, não gosta faz, assim, antes de todo mundo ele sabe. Passa o dia inteiro falando mal dessa pessoa, aí fica a dúvida, será que esse cara de fato é um hater ou é um fã? Não, né? O hater é seu maior fã, porque o hater, ele sabe das coisas antes de todo mundo e ele fala mais de você do que o teu fã. É verdade, né? Tudo bem que ele fala de uma maneira negativa, né? Pejorativa, mas... Assim, ó, a gente aqui, ao longo da nossa história, a gente já teve hater, né? E a gente tem hoje, talvez, uma base de haters e tal, mas ela é relativamente pequena, né? E eu acho que você ter haters é um sinônimo de sucesso de alguma forma, porque ninguém quer bater em cachorro morto. E se você conquistou sucesso, para mim, um dos maiores indicadores de que você está chegando lá ou chegou é você ter gente, de alguma forma, falando mal de você, porque muitas pessoas elas querem se sentir maiores e para se sentir maiores, às vezes, por não conseguir crescer, querem inferiorizar os outros para se sentir superiores de alguma maneira. E você é um cara que você sofreu muito hate já, velho. Só que o que mais me impressiona, não você ter sofrido hate, porque isso daqui talvez seja um sinônimo de sucesso, mas você ter conseguido lidar com isso, passar por isso e talvez ter convertido uma base de pessoas que às vezes não te admiravam e hoje às vezes te seguem pra caramba, assim. Como que é esse trabalho mental, né, e que você poderia ensinar pra gente de alguma forma de lidar com pessoas que não só não te admiram, como te odeiam e de repente trabalhar pra converter essas pessoas em parceiros de negócios, em fãs e paralelo assim a toda essa estratégia, como trabalhar a sua própria cabeça pra você não pirar. Tá. Entendeu, cara? Vamos lá. São duas perguntas diferentes, né? Uma sobre mim e outra sobre como fazer mudar a opinião dessas pessoas sobre mim. Sobre mim, respondendo primeiro sobre mim, não é fácil. Se eu falar aqui que é fácil, não é porque você ficar lendo um monte de coisa que não é legal sobre o seu respeito, mexe com o seu psicológico, óbvio. A questão eu decidi olhar menos. Então, eu deixo isso me afetar menos porque não chega até mim. Se eu quiser ficar lá o tempo todo olhando o meu Twitter e tudo mais, eu vou lá ver um monte de besteira que não vai me somar em nada, que vou perder tempo e eu não vou conseguir mudar a opinião dessas pessoas, porque eu estou lendo o que elas já estão falando sobre mim. Aí eu vou juntar uma pergunta na outra. Então eu estou lá perdendo meu tempo, não estou fazendo nada de bom e estou sendo impactado por aquela crítica ou por aquele xingamento ou qualquer coisa do tipo que está me deixando para baixo e está fazendo com que eu não produza nada. Então eu paro de olhar isso e penso, essa pessoa não quer me ouvir. Porque o hater, ele não tá afim de te ouvir. A gente só consegue manter um diálogo com alguém que tá afim de te ouvir, te escutar. É o princípio do diálogo. Você não quer me ouvir, tem diálogo. Então eu entendi que não adiantava eu falar nada. Eu precisava fazer. Então talvez, se eu fizesse, essas pessoas não iam ter mais o que falar ou através das coisas que eu fizesse, ela fosse falar, eu acho que eu me enganei. Porque existem níveis de haters, né? Tem uns que estão totalmente fechados, eles jamais, mesmo que eles gostem de você, eles nunca vão dar o braço a torcer. Esse é o hard. E tem aqueles que não gostam porque ouviram falar uma coisa ou outra. Não tem. Se você parar para conversar com ele, perguntar, mas por que você não gosta dele? É superficial, é raso, ele não tem um argumento mesmo para te dizer, não gosto porque não tem, ele fica patinando. Então, quando você começa a construir coisas diferentes do que aquilo que foi passado para ele, ou que ele absorveu, né, de algum lugar, ele começa a parar e pensar, tipo, putz, cara, por quê? Por que eu tinha essa ideia? Pô, nem era tão assim. Começa assim, nem é tão ruim assim quanto eu achava. Aí, bom, legal, esse cara aí, eu acho que, de repente... E aí ele vai mudando. Então, eu acho que é um processo.
mas eu não acho que é na fala. Eu não acho que é eu chegando e falando. Acha que é na ação, é isso? Eu acho que é total na ação. Eu acho que o Big Brother, por exemplo, ele foi uma oportunidade... Por que você acha que você ganhou o Big Brother? É um conjunto de situações, eu acho. Mas tirando a parte mais do jogo em si, tipo, tem tal coisinha aqui no jogo e tal. Se fosse pensar em princípios, estratégias, assim, por que você acha que isso aconteceu? Então, eu acho que eu tinha uma leitura do jogo muito clara e muito assertiva do que estava acontecendo, mesmo não tendo nenhuma informação. Então, eu conseguia ter uma leitura do jogo boa. Eu acho que as segundas-feiras, que esse era o jogo da discórdia, foi um momento muito importante ao longo de todo o programa para mim, porque ali eu conseguia me posicionar, ali eu conseguia ter uma oratória bem clara, direta, com uma linguagem fácil e com um storytelling bem cronológico de todos os fatos que aconteceram. E eu acho que a rapidez na resposta. Então, por exemplo, eu não sei o que você vai falar sobre mim, mas quando você começa a falar, como eu estou muito aberto a realmente dar a minha versão e rebater o que você quer me dizer, só que o rebater não é falar qualquer coisa, é falar sobre o que você está falando. Eu acho que numa discussão, as pessoas elas erram muito nesse lugar. Você começa falando algo que eu não concordo, eu paro de te ouvir. E aí, quando eu vou responder, eu não respondo sobre o que você está falando, eu respondo sobre o que eu quero. E isso é um problema para quem está assistindo. A gente viu isso do debate político, a gente viu muito isso. E aí, isso é uma loucura, né, cara? A gente viu muito isso daí Isso é uma loucura, acontecer. cara. E aí, o que acontece? E aí, pro público que está assistindo, você não consegue passar a sua visão, porque ele está falando uma coisa, você está falando outra. Então, como eu estava muito aberto a realmente passar o que para mim tinha acontecido, então eu prestava atenção em tudo que você estava falando. Quando você acabava, aí sim eu começava a montar na minha cabeça o storytelling de como eu ia e fracionando tudo que você falou e tipo meio que desmentindo tudo que não tinha acontecido, entendeu? Então eu acho que a segunda-feira foi muito importante. As minhas movimentações no jogo estratégicas de conseguir ler assim, tipo, cara, se a gente colocar essa pessoa aqui, ela não volta. Esse movimento que ela fez não foi legal, eu acho que isso não tá bom lá fora. Então a maneira como eu consegui enxergar e as segundas-feiras eu acho que foram 2 pontos muito importantes. Acredito também que o fato de eu ser muito organizado, de eu ser educado, isso fez com que eu conquistasse uma parte do público mais idosa, né, que são as avós do sofá, as tias e as avós do sofá. Não gosto de bagunça. E eu senti muito isso quando eu saí. Do tipo, ai, nossa, você é tipo um neto pra mim, eu amo você, gosto muito de você, eu via você, torcer por você. Então eu acho que acabou criando uma relação um pouco diferente, assim. Então, legal. Acho que esses foram... Então, acho que eu tirei 3 coisas aqui. Leitura do jogo, tá? Ou seja, a leitura do ambiente de uma forma geral, prestar atenção no que o outro está dizendo, né? E construir um bom storytelling. Assim, são 3 princípios que você falou, né? E esses 3 princípios, né, pelo que você está mencionando, são coisas que têm a ver com fazer o outro mudar de opinião ou, pelo menos, mudar a percepção que tem sobre você. Total. Aí eu vou te fazer uma pergunta difícil, tá? Tá. Como você acha que um político hoje poderia tentar fazer para a sua oposição mudar de opinião? A oposição? Porque eu tô imaginando o seguinte, tá? Você tem aqui Lula e Bolsonaro agora, segundo turno. Independente do que eles representam e quem tá certo, quem tá errado, não vou entrar no mérito político agora, mas assim, você tem, a direita, que não muda de opinião nem a pau, e a esquerda não muda de opinião nem a pau. E você tem um centro. Então o pessoal tá brigando pelo centro, né? Você acha que é possível, por exemplo, alguém fazer a sua oposição, nesse caso, que tem crenças muito enraizadas, mudar de opinião, usando alguma estratégia, ou, cara, aplicando algum método, alguma coisa assim, cara? Se for princípios, acho impossível. Princípios não são negociáveis. Como é que você faz? Não consegue, não vai dar certo. Eu acho que a gente consegue mudar de opinião sobre coisas que são mais leves. Por exemplo, nesse caso de Bolsonaro e Lula, são ideologias muito diferentes, né? A agenda de cada um é muito oposta uma da outra. Então, como que você vai fazer para você fazer um lado mudar de ideia? Eu acho complicado. Não vejo como uma possibilidade nesse cenário. Eu acho que é possível por exemplo,
fulano não gosta do Lula, fulano não gosta do Bolsonaro. Tem como essa pessoa passar a gostar? Tem. Perfeito. Vai defender das atitudes dela e do que ela está propondo. Mas será Então, que por exemplo, só para finalizar, só um exemplo assim, tipo, não gosto do Lula por causa disso. Não tô nem falando eu, tá? Uma pessoa X. Não gosto do Lula por causa disso. Porque eu ouvi falar, porque o outro falou, não gosto do Bolsonaro porque o outro falou isso, o outro falou aquilo. Tá. Então, ela tem uma ideia sobre algo. Se ela passa a acompanhar essa pessoa e as atitudes dessa pessoa e a fala dessa pessoa que ela está agora, né? Ela resolveu realmente prestar atenção e saber o que essa pessoa faz e o que ela fala, ela pode ser que ela mude de opinião. Agora, você mudar a ideologia de um lado e de outro, acho Mas será que, tipo assim, o caminho que eles deveriam seguir, por exemplo, é um caminho de ataque, de tentar, tipo assim, cara, olha o que ele fez, ou ir pra uma coisa, tipo, olha o que eu fiz, entendeu? Então, de ir pra uma coisa nesse sentido, sabe? Não, eu nunca acho, eu acho que a gente, e aí falando sobre os debates, eu acho que se perde muito tempo falando sobre o que o outro não fez ou o que ele fez de negativo, do que falando sobre o que ele vai fazer de bom. Eu acho que tem certas coisas que sim, a gente tem que pontuar, porque senão parece que foi esquecido e passou despercebido, mas isso tem que ser um tempo, não pode ser o tempo todo. Perfeito. Então, assim, se você fez coisas que eu não concordo, tudo bem eu falar, mas não pode ser só essa a minha narrativa. A minha narrativa tem que ser, tudo bem, eu vou falar sobre o que você fez que eu não concordei, não foi certo, mas tá, e o que eu vou fazer de bom? Perfeito. Acho que é aí que eu vou conquistar, porque senão, o que eu sinto hoje, tá, das eleições? A gente está escolhendo quem é o menos pior. A gente está escolhendo quem fez menos besteira, quem errou menos. Essa é a escolha. Porque como não se tem nada, ninguém está falando de coisas positivas que vão serem feitas, a gente está escolhendo quem tem o passado menos pior. Cara, é massa.